dia! Professora Denise Reis Cardoso aqui na área. Nossa aula hoje é de redação e eu vou te falar sobre a competência número 4 aí da avaliação da redação do Enem. O Enem que divide essa nota 1000 em 5 competências, cada uma valendo 200 pontos. Tô aqui para te falar da nota da competência número 4 e o que é relativizado, o que é levado em consideração para você matar a pau e gabaritar essa competência. E o que ela diz, gente? Ela vai avaliar se o candidato, se o aluno, se você consegue demonstrar o conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Esses mecanismos linguísticos, gente, nada mais é do que a famosa, conhecida, estudada há muito tempo que você ouve aí, ó, coesão e coerência, né? Os mecanismos linguísticos são os elementos que você vai utilizar para deixar o seu texto coeso, tá? E a coerência, obviamente, ela vem junto, porque se ele está claro e coerente, encaixadinho as ideias uma nas outras, o seu texto ficou limpo, o seu texto ficou compreensivo, tá? E deixá-lo coerente é você conseguir defender a sua ideia, é deixar ele claro, tá? Que fazendo com que o corretor que vai ler o seu texto possa entender aquilo que você está falando, aquilo que você está trazendo e conseguir compreender o seu ponto de vista que você está trazendo ali no texto para defendê-lo, beleza? Esses mecanismos linguísticos, gente, vão ser avaliados valendo 200 pontos, vai tirar nota máxima nessa competência quem conseguir articular bem essas partes do texto e trazer um repertório diversificado de recursos coesivos. Ou seja, não basta só encher lá de conectivo, entretanto, logo, todavia, portanto, contudo, se você usá-los repetidamente ou utilizá-los, obviamente, de maneira errada, tá? Porque vai zerar nessa competência quem não conseguir articular essas informações, beleza? Ou colocá-las no texto, vai tirar 40 pontinhos só quem colocá-las de maneira precária, que foi o que eu comentei agora. Você vai colocar esses elementos, mas você vai colocá-los errados. Ou você vai colocá-los no texto que vai deixar o seu texto desorganizado. Porque lembre-se, os elementos linguísticos e os conteúdos relacionados aos conectivos é para deixar o seu texto coeso. E eu vou te falar uma coisa, esses elementos linguísticos eles servem para amarrar as suas ideias. Eles funcionam como um nós, um parágrafo no outro. E você utiliza esses conectivos para deixar o seu texto bem encaixadinho, tipo um Lego, sabe? Tudo encaixadinho, uma pecinha na outra. Então, por exemplo, você trouxe uma ideia em um parágrafo, no outro você quer continuar aquela ideia, mas a partir dali você quer trazer uma coisa nova. Então, você coloca um conectivo, né? Por exemplo, ademais, né? Ademais, vírgula, nananã, e você vai trazendo essa ideia diferente, né? Ou você quer contrariar aquilo que foi comentado na oração anterior ou no parágrafo anterior. Entretanto, vírgula. Então, é você utilizar esses mecanismos linguísticos, essas estruturas que a gente estudou a vida toda no texto. O corretor quer saber se você os conhece e se você sabe utilizá-los de maneira correta, beleza? O material que foi divulgado pelo INEP no ano passado, que trazia essas ideias que os corretores vão relativizar na hora da correção, diz que na competência 4 ela vai se destinar a avaliar a capacidade do participante demonstrar os conhecimentos necessários para a construção desse texto. Que foi o que eu acabei de dizer. O corretor, para te dar nota na competência 4, ele vai ver se você conhece esses mecanismos linguísticos, esses elementos coesivos e se você os utiliza de maneira correta e não de maneira equivocada. O uso desses elementos de coesão, eles são essenciais para o texto. Só que não basta você colocar apenas lá solto no texto. Ah, acho tão bonito, todavia, vou usar. Ah, esse outro sim, ah, que lindo, vou colocar no meu texto. Se colocá-lo errado, se ele não fizer sentido e se ele não funcionar como elemento de coesão, o Lego, lembra do Lego, hein? Se ele não funcionar como uma pecinha encaixando na outra, não vai adiantar nada, você só colocou ali no seu texto e deixou o seu texto ainda mais confuso. Esse material ainda traz que na competência 4 vai tirar notão quem articular bem essas partes do texto. Ou seja, deixar esse texto claro e esse repertório diversificado de recursos coesivos. Aí uma dica que eu sempre dou é quando você faz o rascunho, tenta encontrar no seu texto, em cada um desses parágrafos, pelo menos dois elementos de coesão, ou recursos de ligação. Lembrando que não precisam ser só os conectivos, tá, gente? Por exemplo, se você coloca uma frase de ligação
Sendo assim, espera-se que, vírgula, por exemplo, você já colocou um elemento de coesão. Essa frase funcionou como elo de ligação, como o Lego, a pecinha do Lego que encaixou um parágrafo no outro. Beleza, gente? Essa foi a aula sobre a competência número 4. Na nossa próxima aula vamos falar da competência 5. Beleza? Tamo junto, muito obrigada pela aula e até o nosso próximo vídeo.